Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em São João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7. São João, capítulo 15, do verso 1 ao 7. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos ler junto o verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Podeis assentar, irmãos? Que Deus possa abençoar a palavra que foi lida e vivificar ela em nossos corações nesta manhã. Amém? Eu desejo, irmãos, dar continuidade àquele tema que nós falamos domingo pela manhã. Se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? E é algo que realmente nos leva, ou deve nos levar a refletir, porque Deus é um Deus de milagres. E onde Deus está, não tem como Ele estar ali e não estar acontecendo milagres. Se Ele está em nós, de imediato a nossa vida já deve ser um milagre. Um milagre de transformação de caráter, transformação de temperamento, de atitudes. E então isso preocupa, porque quando você vê a ausência desses milagres na sua vida, então é sinal da ausência de Deus. Não significa que, se você perceber a ausência de alguns desses milagres, que você não tenha Deus. Você pode estar reprimindo ou impedindo Deus de agir em toda a extensão daquilo que Ele deseja. Pode ter Deus em partes, mas o que necessitamos é Deus em uma totalidade. Porque o rapto será para aqueles que têm Deus em uma totalidade. Aqueles que têm Deus, têm o selo, o batismo do Espírito Santo, que é a vida do próprio Deus, esses não falharão em subir no arrebatamento. Agora, tudo é Deus. Desde o dia que você teve um sentimento de começar a vir à igreja, era Deus em você. Desde o dia que você levantou as suas mãos, aceitando a Cristo, veio até o altar, era Deus em você. Quando você foi batizado, justificado, era Deus em você. Você não poderia fazer esta obra se Deus não estivesse em você.
Quando você passa pela santificação, é Deus em você. Mas o importante é que no final de toda essa trajetória, esse Deus que está em você fazendo uma obra, ele passa a habitar dentro de você. Antes ele estava ali trabalhando em você. Depois ele passa a morar dentro de você, selando esta obra já consumada. Mas para isso é necessário caminharmos. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Cada dia é um passo. E essa luz vai se estendendo mais. Não podemos parar, porque se parar nós regredimos. Nós precisamos estar sempre caminhando. Não é correndo, mas também não é parado ou quase parando. É uma marcha, é uma cadência. Como quando era criança, eu me lembro de ver aquela história, muitos de vocês, por certo, no colégio, ouviram sobre essa história, a corrida da lebre e a tartaruga. E eu me lembro disso quando estava no colégio, nunca esqueci. Então eles apostaram a bicharada da floresta, preparou uma corrida entre a lebre e a tartaruga. E ali eles estavam, então, apostando em quem ganharia. E você vê, não há nem condição da tartaruga enfrentar a lebre. Mas aí é onde muitas vezes se engana. Você olha pelas consequências, pela aparência, você não vê o que está dentro de um e dentro do outro. E ali então eles deram a largada e a lebre simplesmente sumiu na frente. Mas a tartaruga não desistiu. Lá na frente a lebre encontrou outras lebrezinhas por lá e começou a se exibir e a brincar com eles e com elas e fazer todo tipo de exibicionismo, porque estava confiada que a tartaruga estava muito atrás. E a tartaruga não parou, ela continuou. De repente ela passou por ali e se foi, sem que a lebre percebesse. Quando a lebre se deu por conta, a tartaruga estava muito adiante já. Então ela simplesmente, confiada em sua capacidade, saiu outra vez em alta velocidade e ultrapassou ela e se foi de novo. Lá na frente ela parou e disse: vou tirar uma soneca. Deitou e pegou no sono. E a tartaruga continuou. E ela passou pela lebre, a lebre dormindo, e ela foi. Quando a lebre acorda, a tartaruga já estava chegando na linha de chegada. E ela levanta e sai em toda a velocidade, mas não dá mais conta. Venceu. Tartaruga venceu. Então a moral da história dizia: devagar, mas sempre. Então essa é a posição do crente, não é devagar também, quer dizer, é no passo que Deus te deu, que não podemos ser vagarosos, mas também não podemos querer fazer as coisas tudo correndo, porque aí você se decepciona, porque há um processo. Eu já vi pessoa que se decepcionou, porque achou que iria batizar, quando olhou, viu a mensagem, creu, e batizando-se já teria o batismo do Espírito Santo, o selo, a experiência, e logo nos primeiros dias de fé, não percebeu muita diferença e caiu numa certa frustração. Então, eu estava dizendo para esta pessoa, o que tem que fazer é prosseguir. Há um processo. Deus está em você fazendo a obra, mas você tem que prosseguir, não ter pressa,
mas também não ser vagaroso. A mãe e o pai, por mais que tenham desejo de ver o filho crescer, mas não tem como eles acelerar o crescimento. Não adianta, o profeta fala numa mensagem, não adianta o pai pegar o filho pelos braços e a mãe pela perna e puxar e tentar fazer crescer. Ele não vai crescer, além do que a natureza lhe disse para crescer. E você não vê ele crescer, mas você percebe que ele cresceu. Quando você vai colocar aquela roupa, ele não serve mais. Aí você vê, está crescendo. Assim a nossa fé, nós não vemos crescer, mas nós percebemos que estamos crescendo. Quando você olha, já não serve mais para aquele ambiente, não serve mais para aquele tipo de conversa, aquele tipo de atitude, você diz, eu estou crescendo. Quando você antes não conseguia engolir em seco, deu, levou. De repente você vai orando, vai buscando, consciente, Senhor, eu não concordo com isso. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. E de repente você vê e você conseguiu ficar calado, calada. E você diz, olha, eu achava que eu não estava crescendo, mas eu estou. Então, nós precisamos, irmãos, saber que a vida cristã é um crescimento diário. Não mensal ou anual, diário. Todos os dias. Por isso, deve também haver uma conexão diária com Deus e uma consciência de que Deus tem um projeto conosco e que nós precisamos estar alinhados com Deus para isso. O profeta pregou a mensagem, convencidos e então preocupados. Quando você está convencido de algo, você se preocupa com aquilo. Se você está convencido do que é ser uma vida cristã, você vai se preocupar em ter esta vida cristã. Não viver uma vida que parece um camaleão, muda de cor, de acordo com o ambiente, é uma atitude. O crente, ele tem a atitude cristã em todos os ambientes que ele for. Seja na igreja, seja diante do pastor, ou seja diante da pessoa mais perversa ali fora. Ele sempre será um cristão, seu testemunho sempre será por Cristo. Isso já faz parte de um milagre. E como eu disse, Deus é um Deus de milagres. E se Ele está conosco, esses milagres acontecem diariamente. E quando você vê a ausência disso, você então para e diz assim, eu preciso me conectar com Deus. Eu estou ausente, não estou vendo milagres de temperamento, milagres de um posicionamento. Nós precisamos, irmãos, crer que Deus é um Deus de milagres. Milagres de vida vivida e milagres de bênção, de cura, do poder sobrenatural. O profeta disse, eu li no domingo passado na mensagem sobrenatural, ele disse, se é para nós crer num Deus do ontem, e que não é mais hoje, é muito melhor você estudar agricultura, estudar qualquer outra coisa, do que você continuar sendo um cristão. Porque se Deus não é mais o que era, então de que serve nós estarmos aqui reunidos? Mas quando nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, então aí nós temos razão de estar aqui, assentados em lugares celestiais, vendo o sobrenatural na vida nossa, na vida do nosso irmão, e sendo, irmão, um canal para o sobrenatural atuar. Porque o rapto não será outra coisa a não ser a ação do poder sobrenatural. O rapto não vai ser a ação da intelectualidade.
O rapto será, irmãos, um mover sobrenatural na igreja. Mas para que esse mover aconteça lá, nós devemos já ser uma vida sobrenatural. Então, o arrebatamento simplesmente será uma consequência na nossa vida. Então, irmãos, que Deus nos ajude a nos conscientizar disso. Não vamos ser apenas crentes, igrejeiros, vir ao culto, tomar da ceia. Há um perigo, irmãos, muito grande da tradição. Eu estava lendo, não sei, eu não anotei aqui, mas se eu puder encontrar rapidamente, mas eu estava lendo o irmão Brana dizer, nesta mensagem, o profeta Eliseu, ele disse, irmãos, algo que é muito preocupante aqui. Ele falando sobre o problema das coisas se tornarem um ritual na igreja. Um ritual, veja só, o profeta Eliseu, parágrafo 40. Ele diz assim: Ei, irmão, este é o problema com a igreja hoje. A razão pela qual não vemos visões e temos uma mente tão fechada, qual é a razão? É porque não oramos o tempo suficiente. Porque aí também está. Se você está conscientizado, você se preocupa. Se você vive uma vida conectada com Deus, você vive uma vida de oração. Pastor Febroni sempre diz que se mede o nível espiritual da igreja pelo lastro de oração que ela tem. Quando se vem na quarta-feira e você ora poucas palavras, não tem mais o que orar, se assenta no banco, fica esperando os irmãos terminar. Isso é um sinal de alerta que acendeu. Meu nível não está bem com Deus. E aí você vai se preocupar com isso. E vai se achegar a Deus, vai contar isso para Deus. Então, a razão pela qual nós não temos visões e temos uma mente tão fechada é porque não oramos o tempo suficiente. Olha aqui isso mais agora. Ou não fazemos as coisas o tempo suficiente até que o Espírito de Deus venha em nosso meio. Não são palavras para deixar escapar, irmãos. Não oramos suficiente ou não fazemos as coisas o tempo suficiente até que Ele venha em nosso meio. Há um tempo atrás nós tivemos uma reunião de jovens aqui com o título Não se apresse para sair da presença dEle. Às vezes não cantamos o tempo suficiente, não meditamos o tempo suficiente, não adoramos o suficiente para que a presença dEle venha. Só na igreja? Não, irmãos. Lá no trabalho. Tem condição no teu trabalho de ter um fone de ouvido? Tenha. Para ouvir bons hinos? Deixar a atmosfera de Deus te envolver? Daí então ele diz que não fazemos as coisas o tempo suficiente até que o Espírito de Deus venha em nosso meio. Nós costumávamos cantar aquelas velhas canções antiquadas até que as lágrimas rolavam em nossas bochechas. E pecadores eram salvos antes mesmo do pregador chegar à plataforma. Aí ele segue agora. Olha agora o perigo. Mas hoje nós temos somente um velho ritual, todo programado. Aí está o que o pastor Febroni sempre diz, que nós não devemos ter aquele culto metódico. Você tem que ter liberdade para que Deus trabalhe. Hoje Ele trabalha de um jeito, amanhã pode trabalhar de outro. Esteja aberto a Deus. Olha o perigo. Somente um velho ritual, todo programado. Nós temos que passar por isso e por aquilo. Quer dizer, faz aquilo, irmão, como um robô.
Nós vamos agora orar, nós vamos agora cantar esse hino. Depois disso, oferta. Não estou dizendo, irmãos, que isso aconteça entre nós. Não, pela graça de Deus, nós temos tido a graça de Deus de ver Deus ter liberdade. Pelos cânticos, né? Vocês têm orado sempre pelos nossos líderes de cântico, nosso irmão Beto. A liberdade de saber, o discernimento de saber é hora de entregar para o pregador. Mas eu marquei mais hinos. Não. Aí é onde também os que cantam hinos especiais devem ter, irmãos, a sensibilidade de saber que Deus trabalha através do líder cântico. Se você ensaiou, ele não te chamou, saiba que ele está sob a orientação do Espírito de Deus aqui. Ele pode ter percebido que aquele hino, seja um hino congregacional ou um hino especial que alguém cantou, trouxe a presença de Deus. E agora, ele não consegue fazer melhor do que Deus. Melhor agora entregar para Deus, chama o pregador. Agora, se você vai ficar bicudo porque eu ensaiei o hino e ele não cantou, quem sabe também ele não vai chamar porque aquele hino não se encaixou na linha que Deus tomou naquele culto. Nós não podemos fazer as coisas, como o profeta diz, metodicamente, programado, como um ritual. Mas Deus tem tido essa graça conosco, e nós louvamos a Deus por isso, né? Pela forma que Deus tem tratado aqui conosco. Isso é maravilhoso. Mas nós lemos isso aqui, irmãos, para refrescar a nossa mente e podermos nos aprimorar mais nisso. Então, veja, então nós temos que daí passar por isso, por aquilo e por aquilo outro, tudo programado. E eu temo, disse o profeta, que estamos afligindo o Espírito Santo para longe de nós. Vocês não acham? E aí ele segue, né? Então, é necessário, irmãos, essa sensibilidade para que Deus possa realmente ter liberdade de nos levar aonde Ele quer, nesse crescimento espiritual, e fazer realmente que a nossa vida seja um milagre. Amém? Para que seja sobrenatural e para que nós vejamos as coisas sobrenaturais atuando aqui entre nós. Por que não um paralítico levantar? Será que isso só foi para os dias do irmão Brana? O cego enxergar. Deus é sobrenatural, irmãos. Nós não podemos jogar ele para outra era. Veja, eu li isso aqui no domingo passado e vou reler. Eu disse que desejaria continuar. Parágrafo 167. Se Deus é conosco, como você então verá um milagre, a não ser que se torne um? Primeiro você tem que ser um milagre. Se permitir, então, como eu disse, a ser levado por Deus a esse crescimento espiritual, a estar conectado com Ele. A não ser que você se torne um, que você nasça. Um milagre da graça de Deus para pegar o incrédulo e enchê-lo com o Espírito Santo. Jesus disse, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode nem mesmo ver o reino de Deus. Se você quiser ver o milagre, torne-se um. Deixe Deus operar em você primeiro. Ele tem que fazer alguma revisão. O pastor Febroni sempre diz, é muito maior o que Deus quer fazer em você do que através de você. Às vezes nós queremos que Ele nos use, o que é bom, mas primeiro deixa Ele fazer em você. Torne-se um, deixe Deus operar em você primeiro. Ele tem que fazer alguma revisão, colocar algumas lentes diferentes em seus olhos, porque você está cego, morto em pecados e transgressões. Espiritualmente cego, 2 vezes morto. Certo? Deus tem que lhe dar vida, tocar em seus olhos para que você possa ver.
realizar um milagre. Amém? Vocês estão acompanhando? Moisés tinha que crer nele. Moisés tinha que atuar sobre aquilo, sobre o que a palavra de Deus disse. Ele desejava ver se aquilo era Deus ou não. Ele disse, bem, Moisés agiu sobre o que ele lhe disse. Haja segundo a sua palavra e você verá um milagre real. Quer ser um milagre? Quer ver um milagre? Haja segundo a palavra de Deus. Alguma coisa tomará lugar quando você agir por meio de sua palavra, como Gideão fez. Ele fez o que ele lhe disse para fazer, como Noé fez. Ele fez o que ele lhe disse para fazer, como Moisés fez. Ele fez o que ele lhe disse para fazer. Disse, atire a vara no chão. Em outras palavras, livre-se de tudo que te envolve. Deixe-me ter isto. Diz, eu tenho um terrível temperamento. Dê isto para Deus. Ele sabe como abrandá-lo. Amém? Não é você se aperfeiçoar para depois se apresentar para Deus e dizer, Deus, agora você pode operar milagre em mim. Não. Dê o teu temperamento para Ele e diga, Deus, muda. Eu não dou conta, mas eu quero lhe dizer, eu não concordo com isso. Não argumente, irmãos, há muito argumento. Às vezes vamos falar com alguém, procurar ajudar, e essa pessoa começa a argumentar. Você olha e diz, não tem como. Como Deus pode fazer a obra se a pessoa argumenta? Se cobre de razão. Deu isto para Deus, Ele sabe como abrandá-lo. Eu tenho muita luxúria, Ele sabe como afastá-la. É só colocar isso em suas mãos e ver o que um milagre pode fazer. Está certo? Moisés teve que trabalhar na palavra de Deus antes, ou melhor, obedecer a palavra de Deus antes que ele pudesse ver os milagres de Deus. Mas após haver visto aquilo uma vez, irmão, não há nada que poderá detê-lo então. Eu o vejo no dia seguinte com Zípora montado sobre uma mula e o pequeno Gerson no colo dele, ou melhor, no dela, a barba pendurada daquela forma. Irmão, aquela face estava brilhando, sorrindo. Aqueles olhos dançando em direção ao céu. De um pastor de ovelhas para um homem poderoso de Deus. De um pastor de ovelha que se achava que sua vida já tinha sido vencida, o seu tempo tinha passado, todos os seus planos e sonhos ele tinha já colocado na gaveta. Libertador para Israel? Eu não. Deus pode levantar outro, eu já tentei e não deu certo. Você tentou do teu jeito, Moisés tentou do jeito dele. Mas desde que ele, irmãos, seguiu a palavra de Deus, porque a palavra diz, tire a sandália dos pés, ele tirou. Ele não argumentou com Deus, e nem tampouco ficou julgando o que pode ser, como diz o profeta em outras mensagens, eu vou pegar uma folha dessa sarça, vou levar para fazer um exame, ver que tipo de química ela tem, porque o fogo está ali, não queima. Não, irmãos, ele foi realmente, seguiu a orientação de Deus, se prostrou diante de Deus, e agora, de um pastor de ovelhas para um homem poderoso, um homem de valor, descendo para libertar. Olhe para Gideão o que aconteceu. Sim, Senhor, descia com um cajado torto para vencer uma nação. E o fez. Claro, ele o fez. Deus lhe disse para fazê-lo. Amém? Mas você vê, para que isso acontecesse, irmãos, eles precisaram se submeter à palavra. Eles precisaram deixar que a palavra os lapidasse. Eles tiveram que deixar de lado o que eles eram e o que eles pensavam. Nós precisamos, irmãos, deixar que a palavra trabalhe mais em nós. Na mensagem, o profeta Eliseu
dentro desta linha sobre ser um milagre e deixar com que o milagre aconteça em nós, o profeta nos fala assim, parágrafo 26. Depois que Elias tinha atravessado, chegou do outro lado, ele disse para o jovem profeta. Antes um pouquinho aqui, atravessado o quê? Atravessado o Jordão, né? Antes o Mombranda vem falando sobre isso, porque nós estamos falando aqui que há um processo na vida cristã. Não perca a linha. Há um processo. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Temos que nos submeter a esse processo, a esse crescimento. Não podemos cair em um ritual, como eu li, vocês não percam isso. E somente vou à igreja, tomo da ceia, faço o lava-pés, creio no profeta, isso pode se tornar uma tradição e não ter nenhum resultado para nós. Você tem que crescer. E aí você vai ver Eliseu, para que Deus pudesse fazer o que fez na vida dele, ele passou por um processo e ele caminhou, ele teve divergências, ou melhor, adversidades, mas ele não parou diante delas. Veja que quando Elias disse, fica aqui em Gilgal, eu vou até Betel. Irmãos, ele poderia ter ficado ali. Gilgal, lugar de decisão. Ali ele tinha decidido, vamos dizer, ele tinha sido batizado em nome de Jesus, ele já era da mensagem, vamos dizer. Está tudo bem. Vou ficar aqui. Ele não teria sido o que foi. Ele diz, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele seguiu e foi até Betel. Agora, Betel quer dizer casa de Deus. Há um lugar melhor para se ficar do que a casa de Deus? Irmãos, há um lugar tão importante como a santificação? Todos almejam pela santificação. Depois de ser justificado, você é santificado, a natureza do pecado morreu. Isso é maravilhoso, mas você vai ficar ali? Você tem que prosseguir. E quando então Eliseu chegou a Betel, Elias disse, fica agora aqui, eu vou até o Jordão. Ele disse, vive o Senhor, que eu não te deixarei. E ele seguiu. E quando Elias passou o Jordão, ele passou junto. Jordão quer dizer morte. E ali então ele pôde receber a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Só depois, irmãos, de você passar o Jordão, só depois de você ser justificado, santificado, você caminha até essa terceira etapa, você é selado. Você se torna um milagre completo de Deus. E o sobrenatural vai se mover diariamente na sua vida. Na mensagem Véu Adentro, o profeta diz, o crente que passa além do véu, ele está constantemente no telhado. Enquanto os outros estão de altos e baixos. Hoje, é maravilhoso ser crente, eu vou na igreja, que coisa boa. Amanhã eu não vou no culto. É altos e baixos. Mas deixa essa pessoa, irmão, chegar a esse selo do Espírito Santo. Pode Deus, em algum momento, irmãos, estar desanimado? Não. Se você foi selado com o Espírito Santo em você não desanima. Mas eu não vou ter então mais problemas, eu não vou ter mais entristecimentos naturais, coisas que venham me magoar. Irmãos, você vai ter, como ser humano, você vai ter os mesmos problemas. Só que dentro de você não vai haver desânimo. Dentro de você não vai haver desejo de voltar. Porque lá dentro está selado. O homem de fora pode enfrentar. Mas o homem interior,
ele agora se tornou um com Deus. Amém? É isso, irmãos, queremos, se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Mas queremos ver milagres, vamos proporcionar para Deus, então, uma vida para que Ele possa fazer milagre. Como falamos domingo passado, quando o Gideão foi confrontado por Deus ali, Deus disse, homem muito valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse, se Deus é conosco, cadê os milagres? Deus é um Deus de milagres, ele era um homem escriturístico. Aí então, Deus prometeu para ele que seria com ele, eu serei contigo. Mas qual foi o passo determinante para que ele se tornasse um milagre e fizesse milagres em Israel? Ele foi e ofereceu um sacrifício para Deus. E Deus tocou naquele sacrifício e o recebeu. Você quer ser um milagre? Ofereça a Deus então o teu sacrifício, o teu culto, a tua entrega. E deixa Deus tocar com o cajado nessa tua entrega, essa entrega total da sua vida. Então veja, parágrafo 26. Depois que Elias tinha atravessado o Jordão, como nós acabamos de falar, chegou do outro lado e ele disse para o jovem profeta, irmãos, não foi lá em Gilgal, não foi lá em Betel, que ele disse, o que você deseja? Estão me acompanhando, irmãos? Não é na justificação, não é na santificação que Deus vai te dar esse selo do Espírito Santo. Fazer de você um milagre para que você possa ver milagres. Depois que Elias tinha atravessado, chegou ao outro lado e ele disse ao jovem profeta, aqueles dois profetas atravessaram representavam perfeitamente Cristo e a igreja. Elias tinha ido e deixado a autoridade com a igreja, um tipo de Cristo subindo, deixando a autoridade com a igreja. Mas a igreja tinha que passar pela luterana, pela metodista e pelo batismo do Espírito Santo, morrer para si, receber a bênção. Agora, escuta isso, eles cruzaram o Jordão e estavam subindo a montanha. Elias se vira e diz, o que você gostaria que eu fizesse por ti, já que está sendo paciente, me seguindo em todos os lugares e não voltas atrás? Você está determinado a continuar? Eliseu diz, que uma porção dobrada do teu espírito caia sobre mim. Esta é a maneira que tem que pedir. Vem, peça bastante. Irmãos, nós somos muito mesquinhos. Nós achamos que Deus é fraquinho. A gente vai lá, com aquela humildade, pedir um pouquinho. E Deus quer, Ele diz, peçam, para que, como é que Ele diz? Para que o vosso gozo haja em abundância. Ele quer dar, irmãos. E o profeta diz, para Deus dar pequenas coisas ou grandes coisas, é a mesma coisa. Peça então grandes coisas. Amém? Peça o selo do Espírito Santo. Peça uma vida de testemunho. Peça uma cura completa. Peça a libertação dos seus filhos. Naturalmente, peça uma casa para você morar. Uma boa casa. Não, o Senhor me dá uma casinha. Peça uma boa casa. Ele quer que você peça. Para Ele te dar uma casinha ou uma casa melhor, para Ele é tudo a mesma coisa. Peça, irmãos, a paz na tua casa. Não limite a Deus. Veja só, ele disse, esta é a maneira que tem que pedir. Peça bastante. Deus gosta de dar desta forma. As pessoas dizem, eu pedi tanto ao Pai. Ó, que coisa, não tenha medo de pedir para Ele.
Simplesmente peça tudo o que você puder pedir. Ele gosta de dar tudo quanto você tenha fé para receber. Amém? Irmão, irmã, Ele gosta de dar. Ele não fugirá. Deus tem muitas bênçãos. Poderia você imaginar um peixinho desse tamanhinho lá no meio do oceano dizendo: é melhor eu beber desta água com moderação, porque posso acabar com ela algum dia? Oh, que coisa! Ora, isso não é nada comparado com tanta bênção que Deus tem para você. Poderia você imaginar um ratinho debaixo dos grandes celeiros do Egito, dizendo: é melhor eu comer poucos grãos por dia, porque pode ser que ele não dure neste inverno? Ora, ele não conseguiria comer tudo aquilo, nem mesmo em 1000 vidas. Nem você poderia esgotar as bênçãos que Deus armazenou para você. Mesmo que você vivesse 10 milhões de anos aqui na terra. Sim, Deus é sobrenatural, irmãos. Você quer o sobrenatural? Peça. Peça. O natural, muitas vezes você vai e alcança, claro, com a graça de Deus. Mas o sobrenatural, irmãos, é onde você olha e diz: isso aqui não consigo alcançar. Peça a Deus. Peça. Ainda vai ter bênçãos em abundância guardadas para você, porque Ele é a fonte inesgotável de vida. Quando você se firma nele, por meio desta fonte, é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Que glorioso! E como Ele gosta de empurrar adiante suas bênçãos para o seu povo e dar para eles abundantemente. Irmãos, Ele gosta. Ele gosta de te dar. Ele gosta de te abençoar. Este profeta seguindo, ele disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Disse: dura coisa pediste, mas continue me observando. E se você me vir quando eu for, então isto virá sobre você. Agora, como isto tipificaria a igreja? Uma vez um rapaz chegou uma mulher veio até Jesus e disse: Senhor, permita que um dos meus filhos sente em um lado, um à direita e outro à esquerda, quando chegares ao teu reino. Aí, deixa eu saltar essa parte aqui. No 30 ele diz assim: agora Jesus disse para a igreja: as coisas que eu faço, maiores obras vocês farão. Está vendo? Agora, não tem que ser maiores em qualidade, porque nós não podemos fazer uma obra mais especial do que a que Jesus fez. Mas quando ele diz maiores, ele está dizendo, tem que ser maiores em quantidade. Fazer mais vezes o que ele fez. Porque ele parou a natureza, levantou os mortos, curou os doentes. Tudo o que podia ser feito, ele fez. Vem? Devolver a vida ao morto e tudo mais. Por este motivo, nada pode ser feito melhor em qualidade, mas em quantidade. As obras que eu faço, as fareis, e mais, maiores, vós fareis, porque eu vou para meu Pai. Você está acompanhando? As obras que eu fiz, vocês farão maiores. Qual foi a escritura que eu li? Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo, não é? São João 15. Ele diz: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí ele diz: está em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
Se queremos ver milagres e fazer milagres e ser milagre, temos que estar nele, conectado nele. Amém? Por isso a palavra vem, para nos conduzir a ele. Parágrafo 31. Agora, vocês poderiam imaginar que depois que esta bênção foi prometida, como esse jovem pregador, Eliseu, manteve seus olhos fitos em Elias. Eu posso lhes garantir que se alguém dissesse, olha aqui Eliseu, ou algum barulho acontecendo lá, Eliseu continuava mantendo seus olhos fixos em Elias. Irmãos, quando você quer, você foi convencido, está preocupado que você precisa ser um milagre, que o sobrenatural precisa atuar em sua vida, porque o arrebatamento também será um sobrenatural, então você já vive desde já uma vida sobrenatural. Quando você tem essa consciência, ninguém tira os teus olhos desse alvo. Nenhuma vitrine vai fazer você virar o rosto. Nenhum programa lá na internet, lá onde for, vai fazer você tirar os olhos de Cristo. Mas se você tira constantemente, é porque você ainda não está, irmãos, convencido como deveria. Porque Eliseu, olha, ninguém conseguia fazer ele tirar os olhos de Elias. Eu posso lhe garantir que se alguém dissesse, olha aqui Eliseu, ou algum barulho acontecendo lá, Eliseu continuava mantendo seus olhos fixos em Elias. Ele queria aquela porção dobrada. E se você deseja aquela porção dobrada nesta noite, eu digo nesta manhã, mantenha seus olhos em Jesus. Não preste atenção em nada que o diabo diz, o que os críticos dizem e no que os incrédulos dizem. Mantenha seus olhos fitos no Calvário, dizendo, Senhor, Tu prometeste. E então, quando uma carruagem de fogo desceu, e cavalos, e uma carruagem, Elias subiu nela. E assim que ele foi para o céu, ele desabotoou o seu manto, ou o que quer que fosse, e atirou para Eliseu. E Eliseu pegou um manto e colocou sobre os seus ombros e caminhou até o Jordão. E exatamente a mesma coisa que Elias fez, ele dobrou o seu manto e bateu no Jordão e disse, onde está o Deus de Elias? E elas se dividiram imediatamente. De uma parte a outra, Elias fez 8 milagres sobressalentes. E Eliseu fez 16 milagres sobressalentes nos seus dias. Amém? Então você veja, isso aqui, irmãos, sempre me chama a atenção. Quando ele volta sozinho, porque Elias tinha ido, ele chega perante o Jordão. Ele dobra o manto exatamente como ele viu Elias dobrar. Mas quando ele girou aquele manto para golpear nas águas, ele percebeu, disse o profeta em uma outra mensagem, que ele viu que não havia nenhum poder ali. Aí ele exclamou, onde está o Deus de Elias? E golpeou e o Jordão se abriu. Você pode pegar essa mensagem, o manto, a mensagem, dobrar ela exatamente como o profeta fez, em outras palavras, manusear ela, conhecer, citar, encaixar parágrafos, tudo perfeitamente, mas não vai funcionar se o Deus que estava com o profeta não estiver contigo. Conhecimento não vai nos levar, mas o conhecimento ungido pelo Espírito Santo. O que o profeta diz, o Espírito e a palavra, a farinha e o azeite. É isso que nós precisamos. Não vamos, volta ao princípio do culto esta manhã, não vamos fazer da mensagem um ritual, uma tradição. Mas vamos realmente, irmãos, nos preocupar com o sobrenatural. Porque se Eliseu voltasse só com o manto, ele poderia, irmãos,
fazer muitas apresentações com esse manto, se exibir, mostrar, expor, mas nunca ninguém veria o sobrenatural na vida dele. Mas ele clamou: onde está o Deus de Elias? O manto eu tenho, mas eu preciso do Deus. A mensagem eu tenho, mas eu preciso do Deus desta mensagem. Oh, como Deus, eu gostaria que Deus calasse isso em nosso coração. Então a nossa vida seria sobrenatural, irmãos. Aleluias. Observem agora, assim como Elias subiu, Jesus prometeu uma porção dobrada do seu Espírito para os crentes. As coisas que eu faço, vós também as fareis, e as farão maiores que estas. Quando ele subiu no dia da ascensão, no dia do Pentecoste, o mesmo Espírito que estava sobre ele veio novamente sobre a igreja. E eu me pergunto hoje, isso aqui, irmãos, me chamou a atenção quando eu li. Escuta aqui, irmãos. O profeta disse: e eu me pergunto hoje, pessoas que afirmam ter o batismo do Espírito Santo e alegam ter beijado as bordas do cálice das bênçãos de Deus, como podemos nos manter em paz vendo como as coisas estão acontecendo? Compreendeu? Pessoas que alegam ter recebido o Espírito Santo, alegam ter beijado as bordas do cálice das bênçãos de Deus, como pode se manter quieto, indiferente diante do que vemos acontecendo através da mensagem que Deus enviou, uma mensagem sobrenatural, e não fazermos nada? E não clamarmos: onde está o Deus de Elias? Ele diz: como podemos nos manter em paz vendo as coisas que estão acontecendo? É hora de tomar esse Espírito Santo, com o qual somos ungidos, e dizer: onde está o Deus que estava em nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não sei se vocês compreenderam, eu vou voltar de novo. Pessoas que alegam ter recebido o Espírito Santo, alegam ter beijado as bordas do cálice das bênçãos de Deus, como podem elas ficarem em paz, tranquilas, vendo o que Deus fez através dessa mensagem? E não clamar lá da alma: onde está o Deus do Senhor Jesus Cristo na minha vida? Não vamos somente, irmãos, admirar a mensagem. Vamos ser a mensagem, viver a mensagem. Então veja, onde está o Deus que estava em nosso Senhor Jesus Cristo? Onde está o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Onde está o Deus que estava em nosso Senhor Jesus Cristo? Estas são as bênçãos. E no meio daquela grande crise, eles tinham alguém para quem se voltar. Embora Elias tivesse ido, ali estava aquele que tinha derramado águas em suas mãos, que tinha uma porção dobrada do seu espírito. Embora Elias tinha ido, mas o povo tinha um Eliseu para olhar. Embora o profeta desta era já se foi, mas este mundo tem que ter, irmãos, um povo que crê nesta mensagem para olhar e para ver os mesmos milagres, o mesmo sobrenatural acontecendo. Aleluias. Assim está este mundo doente e pecaminoso hoje, olhando para uma real igreja do Deus vivo, a qual possui uma porção dobrada do seu Espírito. O que podemos fazer desta vez? Irmão, nossa resposta deveria ser, ou melhor, nossa resposta não deveria ser quem vai ser o novo presidente ou alguma teologia. Nós devemos dar a eles o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele desce para encontrar. Mais um pouquinho ainda aqui, irmãos. Parágrafo 43. O que precisamos hoje não é de uma nova teologia. Irmãos,
não é de uma nova abertura da palavra, como que se a abertura que Deus trouxe já não tem mais efeito. Não, irmãos, ela ainda é a palavra, ela não envelhece. Não precisamos de uma nova abertura. O que precisamos hoje não é de uma nova teologia. O que precisamos hoje é de um bom e velho reavivamento de São Paulo e do Espírito Santo da Bíblia novamente no meio de todas as igrejas. Sabe o que é reavivamento? É reavivar o que já temos. Não é, o profeta diz, reavivamento não é uma nova luz. Em outras palavras, mas ele diz, é reavivar o que já temos. Nós já temos o que precisamos. Se alguém se encontra vazio e frio, você não precisa de uma nova mensagem, você não precisa de uma nova luz, você precisa de um reavivamento daquilo que você tem. Quem sabe você fez disso que você tem um ritual. E aí está o problema de Deus ter se afastado. Precisamos de um velho reavivamento de São Paulo e o Espírito Santo da Bíblia novamente no meio de todas as igrejas. O que trará de volta o poder do Deus vivo para a igreja novamente. Esta é a verdade. É disso que a igreja precisa hoje. Você vem à igreja esta noite e diz, eu não vejo nada. Somente um monte de psicologia. O motivo disto é que você não deixa o Espírito do Senhor cair sobre você. Deixe o Espírito do Senhor entrar em você e você verá algo. Amém, irmãos? O sobrenatural está entre nós. Mas precisamos nos conectar com esse fio. E você verá ele. Correto? Normalmente você alcança o que você veio ver. 46. E Eliseu, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele viu uma visão. Ele disse, agora, quando a visão vem, a salvação chega para os reis, falando daqueles 3 reis que vieram buscar ajuda. A salvação chega para os reis naquela hora, pois o Espírito Santo tinha falado ao profeta naquela hora. E ele disse, olha o que o profeta Eliseu disse. Agora saiam, recapitulando aqui, irmãos, os reis, inclusive ali os 2 reis de Israel e um outro rei que estava junto, que eu esqueço agora, era Josafá, né? Jorão e um outro rei que se uniram para pelejar contra o inimigo. E faltou água, ele estava 7 dias no deserto, e iam morrer. E eles foram buscar ajuda, então, do profeta. E agora? Então, o profeta teve uma visão e ele disse, agora saiam. Isso aqui é maravilhoso, ó. Vocês não ouvirão vento, nem chuva. Às vezes as pessoas querem, olha, eu creio no sobrenatural, mas eu preciso ver algo. A fé, irmãos, é para crer no que você não vê. Inclusive em Eclesiastes, eu até anotei aqui, irmãos, o tempo já está indo. Eclesiastes capítulo 14, verso 4 e 6, diz assim, ó, Eclesiastes 11, melhor dizendo, verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, aquela ou ambas igualmente serão boas. Ou seja, mantenha-se, começou, mantenha ali, não retire a tua mão. Verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol, mas não, é mais atrás aqui, ó. Aonde ele diz, no 6. Não retires a tua mão, né? Mas aqui antes, onde ele diz assim, que nós não devemos, quem olha para o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá.
Se você ficar olhando para as circunstâncias, irmãos, você nunca vai fazer nada. Se você ficar esperando ver um bom tempo para poder ir lá semear, hoje vai ter uma dificuldade, amanhã vai ter outra. Eliseu disse para eles assim, ó, vocês não vão ver ou ouvir o vento e nem ver chuva. Mas mesmo assim, cavem poços. Não ouvireis vento, não vereis chuvas, mas eu quero que vocês cavem muitas valas. E pela manhã, por volta da hora do sacrifício, todas elas estarão cheias de água. Disse, cavem muitas valas. Agora eles voltaram e trouxeram cada um. Eu posso imaginar eles pegando uma pá e começando, bem ali no deserto escaldante, começar a cavar valas para a água. Vocês não vão ouvir nenhum vento, não verão nenhuma chuva caindo, mas mesmo assim haverá água. Agora, como haveria água naquele deserto de areias escaldante? Pode você imaginar indo no meio do deserto, na metade de agosto, e cavar uma vala? E não vai haver qualquer som de chuva, nem som de vento, mas mesmo assim a vala estava cheia de água. Por quê? Porque Deus disse assim, e exatamente por isso ele torna a mente carnal tola a seus olhos e faz com que nada aconteça acerca daquelas coisas que pareciam ser tão reais para a mente carnal. E torna reais. Bem, agora, no mesmo deserto, começam a cavar valas. Bem, cada homem cavou sua vala. Bem, agora isso dependia de quanta água este companheiro precisava para si, para seu gado, para seus cavalos. Dependia de quão grande a vala que ele ia cavar, porque a vala seria cheia de água. Se ele cavasse só um buraquinho assim, irmão, ele ia ter só um pouquinho d'água. Se você simplesmente fazer um pouquinho pela tua fé, vai ser esse pouquinho. Se você pedir um pouquinho, vai ser esse pouquinho. Mas você quer ver o sobrenatural? Creia abundantemente, irmãos. Cave uma vala bem funda. Não limite a Deus. Não limite a Deus. Eu posso imaginar vê-los começar a cavar, e é isso que nós devemos fazer nesta noite. Fazer algumas escavações, preparando-nos para um derramamento à moda antiga num desses dias. Queremos colher? Vamos plantar. Ou vamos esperar vir a chuva para depois cavar? Vamos perder a água. É o que as virgens loucas fizeram. Elas esperaram o noivo vir para depois buscar o azeite. Perderam o arrebatamento. Esperar a plena adoção vir sobre a igreja, para depois buscar o Espírito Santo, para ter isso, vai perder o rapto. É agora que você tem que fazer. Preparar a sua vida, preparar o seu coração, cavar poços fundos. O pastor pregou um tempo atrás aqui a mensagem, cave mais fundo. Não vamos ser um crente superficial, irmãos. Que vai vir um tremendo poder sobre a igreja, vai. Que vai haver sobrenatural em abundância sobre a igreja, vai. Mas esse sobrenatural, irmãos, ele vai encontrar espaços preparados para ele entrar, para ele ser armazenado. Poços que foram cavados. E é o que eu convido, o Espírito Santo convida esta noite. Cave poços, irmãos. Cave mais fundo. Se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Se algum deles não cavasse poços para os seus cavalos e para si mesmo, e os outros estivessem lá maravilhados, bebendo água, e dizendo, Deus está conosco, Deus está conosco. E a pessoa dissesse, se Deus está conosco, por que eu não tenho água? Ué, não tem água porque você não cavou o poço. Ah, mas eu não vi a chuva vindo. O profeta diz, vocês não vão ouvir barulho do vento e não vão ver chuva, mas cavem poços. É pela fé, irmãos.
Você não precisa ver, você tem que crer. Somente abra o seu coração, tire tudo que tem ali dentro de você mesmo, para que haja bastante espaço, e diz: Senhor, eu estou abrindo espaço para o sobrenatural. Eu não estou vendo o sobrenatural, mas eu sei que ele existe, eu sei que ele vai vir. Senhor, eu estou abrindo espaço. Amém? Devemos cavar, fazer algumas escavações, preparando para um derramamento à moda antiga. Um desses dias, eu posso ver aquele companheiro cavando, e assim ele segue. Vou saltar um pouquinho aqui. Você está ali cavando, e aqui vem alguém e diz: agora tenha cuidado, é telepatia mental. Eu conheço muita gente que perdeu sua vida acreditando em coisas como essa. Simplesmente cave isso. Quanto mais profundo você cavar, mais água você vai ter. É disto que você precisa. É de uma velha maneira de se livrar de todos os pequenos fantasmas e coisinhas que o diabo lança sobre nós. Abra seus dois braços e diga: Deus, envia um vento impetuoso, encha minha alma com as tuas bênçãos, com a tua água da vida. Pois de uma coisa o profeta sabia, que ali fora naquele deserto, quando Israel passou por ali, não há muitos anos antes, aquela rocha ainda estava lá no deserto, e era aquela rocha que poderia produzir aquela água. Agora, o que nós precisamos fazer esta manhã é cavar valas suficientes, até que possamos obter água suficiente para receber o suficiente do Espírito sobre nós, para que possamos levantar e confiar em Deus e tomar a pedra do bom testemunho, a moda antiga, e parar com alguns desses velhos poços formais que temos por aqui, que dizem: os dias dos milagres são passados. Vá regozijando, adorando a Deus. É disso que precisamos nesta manhã. Você não crê assim? Vamos nos colocar de pé, irmãos. É disso que nós precisamos. É desse velho Espírito Santo movendo entre nós, irmãos, fazendo obras sobrenaturais. Mas cave bem fundo. Cave um poço bem fundo, para que haja espaço suficiente para o sobrenatural vir. Pare com essa vida de ritualismo. Não vamos ter uma tradição de vir aos cultos. Não vamos ter uma tradição de dizer creio na mensagem. Vamos fazer como Eliseu, irmãos. Onde está o Deus de Elias? Sim, vamos, ele levou a capa junto. Nós temos a mensagem, cremos nela, mas temos que crer que o Deus desta mensagem é real, é sobrenatural. E vamos, irmãos, junto com a mensagem, clamar: onde está o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Onde está o Deus do profeta William Branham? Precioso Deus e eterno Pai, isso é tão real, meu Deus. É o clamor do Espírito Santo para nós. O Senhor é sobrenatural, o Senhor é real, o Senhor tem muitas coisas para fazer. E eu sei, a tua palavra diz que a incredulidade não impede o Senhor. Se há incrédulo, Senhor, isso não vai impedir do sobrenatural vir sobre a igreja, Pai, mas impedirá de se cumprir na vida daqueles que não creram, não cavaram, viveram uma vida superficial. Pai, nós cremos que o sobrenatural não é para uma era futura, é para agora, meu Deus. É para a minha vida diária, é para a vida diária da igreja. Somente haverá, Senhor, um ápice desse sobrenatural no dia que nos arrebatará da terra, mas será para aqueles que já vivem uma vida sobrenatural. Deus, convença-nos disso, Pai, e preocupa-nos para com isso, para que possamos começar, ó Deus, a alinhar a nossa fé e crer e nos posicionar e cavar fundo, meu Deus.
Eu te peço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toma, ó Deus, esta palavra esta manhã. Amplia isso em nossos corações. Não deixa nos aquietar enquanto isso não se cumprir em nossas vidas. Pai, amplia agora. Trabalha isso em nossos corações, Pai. Pois eu te peço, Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.